A maldição das expectativas e a formação de Judas Iscariotes. O Senhor Jesus jejuou 40 dias antes de escolher os apóstolos, aquele discípulo mais íntimo que teriam o privilégio de passar por um tratamento de imersão no discipulado com o próprio Filho de Deus. Após aquele jejum super intenso, ele começa a chamar para mais perto dezenas de discípulos. A seguir, em Lucas 5 e 6, Jesus dá um passo a mais. Tratava-se de uma estirpe de gente fiel, comprometido, presente e disposta a tudo. Lá com ele estava Judas Iscariotes. Lá estavam pessoas que pagavam um preço alto para seguir a Jesus. Gente que não se importava em ser perseguida e em ser rejeitada pelos fariseus, pelo sistema do mundo. Judas Iscariotes estava no meio dessa primeira leva, mais de uma centena de discípulos. Jesus então separa uma noite, ele ora a noite inteira. Daquela grande grupo de discípulos, ele escolhe 12 dos melhores, que mais respondiam, mais ensináveis, mais dispostos e fiéis. Ele escolheu Judas Iscariotes. O rapaz passou por um pente muito fino. O que desclassificou esse discípulo, afinal de contas? Certamente não foi a falta de espiritualidade, pois ele a tinha. Se não fora assim, Jesus não o chamaria. Judas era trabalhador, dava duro e estava em todas. Você não vê escapando ou fugindo do trabalho. Deduzimos que era uma pessoa focada e disciplinada. Ele estava em todas as viagens de Jesus. Ele obedecia a Jesus em tudo o que era estabelecido. Vamos para Belém, vamos para a Galileia. Lá estava o moço. Ele ia junto de Jesus e participou de tudo. Comeu da mesma comida, viajou para os mesmos lugares e suportou as mesmas pressões. Muitas vezes, ao relento desconfortáveis, trabalhos estafantes, com multidões e nenhuma recompensa, a não ser a proximidade com o Senhor. Ele pagou um preço alto, era liderável, respondia às iniciativas de Jesus, estava tão presente como os demais apóstolos. Onde está o problema de Judas? De alguma forma ele foi rejeitado por Jesus, preterido, injustiçado? Não, nunca. Até o final, Jesus o recebe sem restrições alguma. Aqui vieste, amigo? Assim o Senhor recebe no momento que é entregue com um beijo. A construção do traidor teve início quando as expectativas de Judas Iscariotes começaram a divergir de quem Jesus realmente era. Quando ele idealizou o que Jesus deveria fazer e como ele deveria agir e foi contrariado sistematicamente, começaram os seus problemas. As expectativas destruíram Judas quando ele passou a manipular seu líder em seu coração, esperando que ele aplicasse outros métodos que não aqueles. Ele perdeu Jesus quando se frustrou generalizadamente com aquele Messias fraco, que abdicava da força, quando a traição de Israel fora sempre de se sublevar contra os inimigos. Já não havia mais afinidade com o Senhor. Agora, lá estava um homem manso, doce e humilde demais para o gosto de Judas. Ele concluiu acertadamente que não haveria libertação nenhuma dos romanos. A revolução de Jesus era outra, diferente daquela que Judas esperava e para a qual estava disposto a matar e a morrer. Estudiosos dizem que a palavra Iscariotes vem do termo sicários, que era um grupo terrorista que pregava o levante contra a dominação romana. Na expectativa de Judas, Jesus deveria ser outra pessoa.
Ele quis que o Senhor fizesse tudo diferente. Esperava uma pregação diferente daquela de paz, amor, perdão e flores. As expectativas destruíram Judas, encheram seu coração de cobranças e críticas, levaram-no a rejeitar Jesus em seu coração. Aquelas expectativas conduziram Judas a um balanço dos 3 anos com Jesus, como um grande desperdício. O homem se encheu de ressentimento, mágoa e cobranças, descabidas e dirigidas a Jesus. Para se encaixar na insanidade de Judas, Jesus deveria simplesmente ser outra pessoa, ter outros valores e aplicar outros métodos. Às vezes estamos rodeados de Judas, tentamos fazer as pazes com eles, tentamos agradar todos, nos tornando verdadeiros camaleões espirituais. É por isso que algumas denominações que conheço estão mortas. O que se aplica ali é o mais sórdido comportamento político. Todos os movimentos são calculados para não se perder influência e poder. Ceder-se aqui para ganhar-se ali. Jesus nunca aceitou vestir a roupa de libertador ao modelo que Judas costurou. Foi preciso perder Judas, mas nós, diferente de Jesus, queremos estar bem com todo mundo e ao final, nossa equipe não é mais um time de homens de Deus, tornou-se um covil de bestas, feras, a devorarem-se umas às outras. Judas se tornou um oprimido, um mudo ressentido, que guardava seus descontentamentos efervescentes só para si mesmo. Os Judas ao redor de nós têm esse comportamento exato. Vão adoecendo por dentro e, como já desistiram de nós, não têm mais ânimo de abrir suas questões a fim de se curarem. Espere ser vendido bem barato por gente assim. O que Judas tinham era apenas expectativas, nunca declaradas e expostas. Ele nunca vomitou suas questões e conflitos a Jesus. Se ele o fizera, o Senhor com certeza corrigiria essa compreensão errada dele. Foi morrendo e matando Jesus por dentro, até ficar oprimido pelo diabo e ser capaz de entregar o próprio Rabi, a quem servira antes com tanta dedicação. Certamente Judas amou muito a Jesus, mas em certo momento o Senhor já não era mais admirado, tornara-se descartável. Ele poderia pensar: o que estou fazendo da minha vida? Estou andando com esse homem e perdi 3 anos. Jesus não era mais referencial de nada e nem mesmo fonte de inspiração e propósito. Imagino que dissesse para si mesmo: esse negócio aqui é muito mole. Eu quero ver sangue. Eu quero ver uma revolução que resulte numa transformação visível. Essa coisa toda de muita espiritualidade não é para mim. Quero ver um Messias tomando Jerusalém, montando em um cavalo branco e conduzindo um exército de libertação pelas armas. Quero ver César comendo quiabo de 4. Se não foram essas exatamente as expectativas dele, não importa. Importa que realmente Jesus não era mais quem ele esperava que fosse e fizesse. Jesus não era mais o referencial. Por quê? Expectativas. É assim ainda hoje. Você deve aplicar desinfetante em suas relações. Eu pergunto: como é o seu relacionamento com seu líder? Em sua equipe, onde você é líder? E na equipe onde você é liderado? Como é a saúde dos relacionamentos? É totalmente sua a responsabilidade de permitir ou não que esse relacionamento ruim, insano, permaneça. Até quem o cultive. É a sua responsabilidade se permitir que quem ganha consigo se estribe e dependa de você, fazendo expectativas cada vez maiores. Há até quem estimule isso. A queda era desastrosa. Jesus percebera o problema de Judas bem antes da Páscoa. Em uma cena comovente, a Escritura comenta as atitudes finais de Judas, que não foram percebidas nos primeiros 3 anos.
o comentário que ele fez ao ver o vaso de alabastro derramado sobre Jesus. O Senhor disse: ela me unge e prepara para a minha morte. Mas Judas comenta essa atitude. Que desperdício! Devia-se guardar o dinheiro para dar aos pobres. Jesus já não tinha mais o amor e a adoração de Judas. O Senhor já era comparável e medido por valores monetários. É nossa também a responsabilidade por permitir na equipe de discípulo que não está qualificado. Nunca podemos edificar uma equipe que cresce em intimidade e proximidade se no meio dela há alguém intoxicado com cobranças e expectativas frustradas. É como a água e o óleo, não se misturam, mas que ser alguém responsável para caminhar nesse nível com você é necessário que seu discípulo lhe reconheça e seja sedento por receber de Deus através da sua vida e ministério. É preciso desejar estar juntos e querer ter em Deus o que você não tem, alcançar o que você alcançou. Sem essa abertura para receber de você, a relação será estritamente profissional e não há garantia de que o comportamento responsável do início do processo não se contamina com as expectativas que vão se agregando no processo. Eu vou lhe ensinar como identificar um líder divisivo e contaminado por expectativas frustradas. Primeiro, ele trabalha para si somente. O coração dele está no projeto da igreja ou do líder acima dele, mas no que ele mesmo está edificando e fazendo para si mesmo. Para isso, ele está sempre motivado, mas quando é algo da igreja, de toda a equipe, ele logo se mostra desmotivado. Essa pessoa divisiva é mestre em criar obstáculo para tudo. O que é maior do que aquilo que ele mesma está fazendo, será incapaz de expressar por palavras e por gestos espontâneos amor, admiração e honra pelos líderes acima. Ao falar em público, esse líder cita referências, direta ou indiretamente, a si mesmo. Faz isso sempre. Os exemplos que cita, as experiências que menciona nunca de sua liderança, apenas dele. É capaz de falar de outros líderes em outras organizações, mas nunca os da equipe acima dele. Não é capaz de levantar outros e de fazer seus liderados amarem aquele que o lidera. Sente a necessidade de capturar o coração de quem caminha com ele. Ele trabalha de perto com as pessoas sobre as quais é responsável. Faz um bom trabalho ligando essas pessoas a si mesmo, cuidando delas, dando-lhe atenção pastoral, mas, em contraste, nunca honra e reafirma o amor pelo seu líder. Aos poucos, ele rouba o coração das pessoas, faz o que fez Absalão com súditos de Davi, que não era recebido pelo rei. Dependendo da discrição e da posição que tal líder ocupa, começa a ter liberdade em fazer comentários negativos sobre o líder. Coloca-se na posição de avaliar o líder e assim se torna juiz sobre este. Esse Judas avalia as decisões, o estilo, as ênfases, o ensino e a sua liderança. Será mordaz e ferino ao identificar falhas e debilidades de sua autoridade. Com crise ou sem ela, mais cedo ou mais tarde, tal pessoa romperá com a sua liderança e provocará uma ferida no corpo da igreja. Mas os sinais de longe já eram emitidos e ninguém notou. Um Judas cheio de expectativas frustradas se formava debaixo de um nosso bigode. Não aceite ter por perto líderes que não honrem e respeitem você, que não demonstrem isso por reconhecimento e afetuosidade. Não me refiro nem de longe àquele espírito de bajulação. Esse é outro problema. Saiba diferenciar um discípulo sincero de um adulador. Caro discipulador, não aceite andar com líder de célula que não te honre, que não te respeite e reconheça devidamente. Se for preciso, diga: olha, querido, realmente não dá para a gente caminhar junto. Como discipulador, como líder de célula, você vai caminhar com o fulano ou com o cicrano, mas não dá para caminhar comigo,
porque você está cobrando de mim coisas que eu não tenho para lhe dar. Se você não me aceita do jeito que eu sou, não vai ter unção em nosso relacionamento. Preciso ser franco. Está pesado andar com você. Eu sempre preciso ser o que não sou. Você espera de mim ser melhor adorador que o Marcus Witt e um líder melhor do que o John Maxwell. Tenho que ter sempre mais unção que um Evan Roberts. Não dá. Eu sou só um homem falho que precisa da graça. Não sou o exímio, herói valente, sempre forte, poderoso, seguro e apóstolo que você espera que eu seja. As pessoas que caminham com você são livres. Se nós queremos edificar uma obra sólida, se você quer ter uma equipe sólida, resolva isso. Levante essas questões, aplique isso. Se você está vivendo essa realidade com seus filhos, esvazie suas expectativas. Dentro da liderança no casamento, como são as coisas muito íntimas, isso deve ser totalmente exposto. Você tem relacionamentos quebrados por conta da maldição de expectativa no homem? Já se frustrou e talvez já paralisou anos da caminhada com desilusão, tristeza e desencorajamento? Livre-se disso. Saia fora do caminho que moldou a trajetória e o final infeliz de Judas Iscariotes. Eu não agi corretamente no passado, pois criei imensas expectativas para os meus amigos, pais e pastores, se encaixarem nelas. De fato, nunca fui ensinado a identificar isso e praticar algo diferente. Eu era implacável com as minhas cobranças, mas o doente era eu. Coitado do meu pai, pois projetava sobre ele cobranças altíssimas e o rejeitava sistematicamente em meu coração. Qualquer coisa que ele fizesse não estava bom. Nenhuma única iniciativa era aceita ou elogiada com gratidão e amor. Eu era aquele adolescente murmurador com aquela cara amarrada de cobrança e cheio de crítica. Nada do que meu pai fizesse, nenhum projeto, nenhum passeio, nenhuma brincadeira, nenhuma viagem das férias, nenhuma iniciativa, nada era aprovado. Era totalmente refratário com meu pai. E com as defesas todas levantadas. Como deve ter sido difícil ser pai daquele adolescente amargurado, com cara de quem comeu e não gostou. Aquele encrenca de duas pernas que eu fui. Demorou para eu perceber que, não importando as falhas que meu pai tivera antes de se converter a Cristo, eu precisava processar todas aquelas cobranças. Muitas delas eram legítimas, uma presença paterna que nunca existiu, um referencial firme, próximo, encorajamento e proteção. Mas, por outro lado, as expectativas frustradas me levaram a reagir rejeitando tudo o que vinha dele. Isso matou nosso relacionamento e destruiu qualquer clima aconchegante que poderíamos ter tido em casa. Era ruim estar em casa, era ruim tê-lo por perto. Meu lar morreu. Como você é com seu pai, com a sua mãe, seus irmãos? Como trata seu pastor, seus líderes próximos? Como trata sua sogra, sogro e cunhados? O que esperava receber e nunca veio? Processe isso. Não espere nada de ninguém. A maioria das nossas cobranças é dirigida para as pessoas que simplesmente não têm luz, revelação ou maturidade para dar o que esperamos. Sua sogra, por exemplo, não vai ter maturidade que você quer que ela tenha. Seu cunhado, que é enfermo emocionalmente, não vai ter a maturidade que espera dele. É de você que uma atitude boa e positiva deve proceder. É você quem tem mais luz no Senhor. Você deveria ser mais amoroso, paciente e condescendente.